não dá pra gente começar de outra forma, né? Na oração que a gente reza, né, praticamente, né, a maioria das pessoas reza todo dia, o perdão já tá ali, como algo que a gente precisa de construir dentro da gente, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o que está ali no Pai Nosso, né? E o perdão, como bem nos ensinou Jesus, é ferramenta de cura e evolução espiritual. Aquele que perdoa o seu semelhante e a si mesmo está buscando viver o Evangelho de Jesus. Então, ainda que a gente construa dentro da gente, nas nossas vivências, nos nossos relacionamentos, todos os preceitos básicos do Evangelho, sem o perdão, a gente não consegue sustentar, né? A gente não tiver caridade conosco e com o próximo, e o perdão é inclusive uma forma, né, da gente viver, né, o Evangelho que Jesus nos ensinou. Então, primeiro, falando um pouquinho sobre o que é o perdão. O perdão decorrente de uma ofensa perseguida, diferenças, erros ou fracassos, cessando a exigência de castigo ou restituição. O perdão é a solução fundamental para todos os entraves aparentemente intransponíveis dos relacionamentos humanos. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Então, a gente, às vezes, quando a gente está muito preso a uma emoção, a uma situação em que nos sentimos ofendidos, nós ficamos presos também a sentimentos de mágoa, de ódio, rancor, que nos prendem a uma pessoa, a uma situação de uma maneira muito negativa, né? E a gente sempre acha que quando a gente pensa no perdão, a gente está concedendo o perdão ao outro, e não é assim. O perdão é uma libertação para aquele sujeito que decidiu caminhar apesar de uma ofensa, apesar de algo, uma injustiça, né? Ou às vezes uma situação que ambos têm a sua parcela de culpa. Ou então esse processo pode acontecer com ele mesmo, é um processo individual. A gente passa por situações em que na hora que a gente faz uma reflexão e percebe um erro, percebe, nossa, nesse momento eu falhei, eu poderia ter agido diferente. É necessário também a gente trabalhar esse perdão conosco. A gente precisa de exercer conosco também a caridade de entender, né? A gente ter o esclarecimento de entender que somos falhos. Que em vários momentos a gente pode sim ter atitudes que, se a gente tivesse às vezes refletido um pouquinho mais, a gente agiria de uma forma diferente, né? Então, a gente trabalhar o perdão como uma libertação para aquele que decide perdoar, porque o perdão é sempre uma decisão mental da pessoa. Olha, apesar do que me aconteceu, apesar do que eu fiz, eu vou seguir adiante. É a gente não deixar a culpa nos prender a algo que não permite a nossa evolução. Então, a gente precisa de caminhar, apesar dos erros, apesar daquilo que erraram conosco. Né? A gente entender que todos nós estamos em um processo evolutivo em etapas diferentes. E esses atritos, essas situações, elas vão acontecer. Algumas vezes seremos os causadores, outras vezes a vítima. Né? Mas é necessário seguir adiante. A gente não pode estagnar e ficar preso a um sentimento que não vai ajudar em nada para a gente poder seguir em frente. E aí, dentro dessa concepção aí que acho que foi coerente, né, com o assunto do perdão, existem também algumas crenças que impedem, né, que dificultam o processo da gente poder aceitar, da gente poder perdoar. Uma delas é acreditar que o perdão depende do outro reconhecer o erro. Às vezes a gente pensa assim, quando acontece alguma situação, mas eu não vou perdoar porque ele não reconhece que errou. A gente acha que a gente a gente faz essa escolha porque acredita que perdoar aquilo não vai resolver a situação. E aí a gente está desconsiderando que o ato de perdoar é uma decisão individual. É você decidir, ainda que o outro não reconheça, você decidiu superar aquele acontecimento e seguir adiante. Aquele erro ali não vai mais te aprisionar. Acreditar que aquele que persiste no erro não merece perdão. Acreditar que a sua atitude de perdoar não tem nenhuma consequência positiva. Que o seu perdão, independente se você perdoar ou não, aquele ali vai continuar com o mesmo comportamento.
E aí a gente desconsiderar que todos nós, inevitavelmente, caminhamos para a evolução. Não existe a possibilidade de a gente pensar que somos melhores que o outro, que ele vai ficar preso em uma, né, que Deus permitiria que um de seus filhos ficasse preso em uma situação que não fosse capaz de resolver. Ele vai sim melhorar. Talvez não seja nessa existência, mas se a gente acredita nessa jornada evolutiva que todos passamos, um momento ele vai ter, né, aquele momento de refletir sobre o que é, o que construiu para si e modificar aquilo que ele acha necessário, mas isso não é no nosso tempo. Para a gente cabe a reflexão, né, interna e seguir adiante. O que o outro vai fazer, isso aí é por conta dele. Achar que o perdão acontece de uma vez só, né? Seja conosco ou seja com o próximo, a gente acha que no momento em que a gente decide perdoar algo ou alguém, instantaneamente, ou a gente vai voltar a ser amigo da pessoa, a gente vai voltar a ver a pessoa com os mesmos olhos, ou a gente vai olhar, encarar aquela situação difícil pra gente da mesma maneira, e não é assim. O perdão, às vezes, é uma construção diária e difícil. Não é fácil, às vezes, a gente superar algumas situações, porque ainda somos muito falhos. E aquelas atitudes em que não somos capazes de compreender, né, de uma maneira rápida, são situações que precisam ser trabalhadas conosco, uma coisa íntima. Então, a gente achar que, olha, eu não quero mais seguir com essa dor, eu vou seguir adiante, que isso vai ser do dia para a noite, não é assim. Então, isso é uma crença que, às vezes, dificulta o processo da gente perdoar. Achar que quando você perdoar, imediatamente todo sentimento ruim se transforma em bom. Ou você será amigo da pessoa que lhe feriu. É basicamente o que está ali, né? O que eu falei agora. Então, não necessariamente esse sentimento anterior ele vai ser reconstituído de imediato. Ou às vezes ele nem será reconstituído, mas você não vai ficar mais preso ao ressentimento daquela pessoa. Achar que quando você perdoa, é só você que estava errado. Então é quase que uma autopunição, né? Às vezes as pessoas passam por processos assim, de situações que ocorrem com aquela pessoa, por exemplo, uma situação às vezes de um abuso. A pessoa começa a se culpabilizar por uma situação que aconteceu e aí entra num processo de culpa que impede uma visão um pouco mais ampla da situação. Então às vezes a gente tem que trabalhar o perdão para o outro e o perdão pra gente também, entender a nossa parcela de contribuição dentro dessa situação, ou às vezes entender que aquilo ali aconteceu e que a gente vai superar. Acreditar que você vai perdoar sem ter nada em troca. Essa troca é a sua paz interior em seguir adiante, não ficar mais presa nesse sentimento. Não é uma troca, eu vou perdoar e vou ter, né, um retorno, assim, uma vantagem. A vantagem é para você mesmo, é o seu crescimento. Não tem a ver com o outro. Acreditar que quando você perdoa, você vai esquecer o que te aconteceu. Eu gosto às vezes de usar, tem algumas situações que eu sempre uso um exemplo, que é o seguinte: às vezes uma situação dolorida que a gente passa é como uma ferida ali, um machucado, ralado, que enquanto a gente ficar lá cutucando, enquanto a gente ficar ali mexendo, aquilo ali vai doer, aquilo ali vai custar cicatrizar, mas no momento em que a gente decide cuidar, né, e aquilo ali cicatriza, aquilo ali não vai sumir do seu corpo, mas não vai doer, não vai te incomodar mais. Da forma com que incomodava antes. E você vai continuar. Aquilo ali vai virar uma marca e não necessariamente você vai esquecer o que te aconteceu. Então, em algumas situações, a gente tem que pensar o seguinte: aquilo ali não vai ser apagado da sua vida. Mas você não vai ficar preso nessa situação mais. Ela não vai te incomodar da mesma maneira. Achar que não é capaz de superar a situação que lhe ocorreu. Eu acredito muito que todos nós aqui não passamos por nada na nossa vida que não sejamos capazes de superar. Talvez não sejamos naquele momento capazes de entender, mas de superar não. Nós somos sim capazes de superar, porque todas as situações em que vivenciamos, todas as experiências que temos, são sim para o nosso aprimoramento. E se vieram até nós, somos capazes de lidar. Né? E à medida que a gente não lida bem com uma situação, ela se apresenta de uma outra maneira, para que sejamos oportunamente capazes de vivenciá-la de uma maneira diferente.
Agora a gente vai, eu peguei uns trechos, bom, o Evangelho segundo o Espiritismo é assim, uma fonte incrível de ensinamentos, né, que nos ajudam nesse processo de perdão, fala muito sobre perdão. E eu peguei alguns trechos que eu acho importante da gente destacar. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Eu peguei aqui o item 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe, se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para seres indulgentes e não vos tornares merecedores da invectiva que lhe lançastes. Eu achei esse trecho muito interessante porque que mérito nós temos em falar que não vamos perdoar se ainda erramos tanto, né? O erro do outro é diferente do meu. E por que eu acho que eu tenho direito de achar que ele não merece perdão pelos erros dele? Se eu ainda careço de tanto perdão, né? Eu ainda careço de tanto entendimento em outros quesitos, talvez. Então, eu acho que quando fala que pedir perdão para si próprio, né? Quando você pede perdão, você está pedindo perdão para si próprio, você está se ajudando. Que é o que eu acho que quando eu pensei nesse tema, para a gente poder refletir nesse domingo, o que veio mais forte para mim é o seguinte, é uma libertação. É uma libertação para a gente, porque às vezes a gente pode entender isso como algo que a gente faz para o outro, e não é assim. É um perdão, é um processo para a gente poder seguir em frente e se libertar a si próprio. Outro trechinho que eu achei interessante é: se o amor do próximo constitui princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura dispensada a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia do amigo. Então, quando a gente fala que perdoar não é mudar esse sentimento de maneira imediata e retornar ao que era antes, Jesus explica bem aqui que esse amor não necessariamente vai ser tratar, né, aquele que lhe feriu como um amigo, mas vai ser não sustentar um ódio, um rancor, um sentimento daquele que errou contigo. A gente pode continuar a nossa caminhada entendendo que, apesar dos erros, nós temos vários, né? A gente não precisa se prender a esse tipo de sentimento para poder estar com aquele que errou. Você não precisa de achar que você precisa amar aquele que, né, não merece mais a sua confiança para poder perdoar. E aí, dentro disso que eu coloquei aqui na apresentação até agora, não tem como, né, a gente não pensar no exemplo de perdão de Jesus, que ainda na cruz, eu acho que foi uma lição assim grandiosa, que ao ser crucificado, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É uma lição de humildade tão grande, porque Jesus nessa frase, ele não fala, eu perdoo vocês. Não, ele pede perdão por nós. Porque naquele momento,
um errava consigo, né? Cada um tem a sua parcela ali de ignorância, de erro, de um monte de coisa, e Jesus pede a Deus perdão pela ignorância que ainda temos, sustentamos até hoje em várias situações. E aí, lembrando da crucificação de Jesus, eu sei que está com muito texto hoje, mas é porque esse assunto eu achei tanta coisa assim que a gente poderia fazer aqui vários domingos falando sobre o perdão, que eu acho que a gente não iria esgotar o que a gente pode dizer sobre isso. E ainda temos muito a aprender. E eu achei muito importante falar sobre esse trecho aqui e relembrar, porque Jesus é sempre o nosso maior exemplo, o nosso guia. E lembrando a situação da crucificação, a gente, por uma tradição assim, né, que a gente sustenta de séculos e séculos, quando a gente fala da história de Jesus, eu vou contar aqui rapidinho, vou tentar resumir aqui um trecho que eu peguei, é um texto de um livro, tá? E é o seguinte: depois de ter passado muito tempo sob os quadros sombrios da crucificação no Calvário, Judas, o traidor do Cristo, agora cego no além, estava solitário e profundamente triste. Então é um trecho que fala sobre Judas, né, o resgate de Judas, que pensa só, a gente às vezes vê, coloca a história assim, não se coloca no lugar assim, não pensa qual seria o sentimento de Judas ao entender a proporção do ato, né? E será que realmente qual foi a intenção dele com esse ato? A gente às vezes, quando as pessoas erram conosco, a gente esquece de avaliar se aquele erro foi realmente a intenção da pessoa. Talvez ela errou, mas ela achou que iria te ajudar. E eu acho que neste momento em que você percebe um erro tão grande, imagina você tomar uma atitude em que resulte na crucificação do próprio Cristo, né? Então ele ali, perdido, né, em tantas perturbações, ele recebeu a visita de alguém. Cansado de remorso e sofrimento, sentou-se, as lágrimas brotaram quentes de seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, envolta em celestes esplendores, que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Por acaso não sabes? Responde o interpelado, claramente transtornado. Sou um morto-vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. Então aí você já percebe um processo assim de culpa, né? De você ressentir aquilo ali, se martirizando pelo ato. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida se reduz agora, nobre Senhora. Afasta-te de mim, deixa-me padecer neste inferno sem fim. Nada me perguntes, retira-te, pois nada sabes do remorso que me agita. Nunca penetrarás a minha infinita dor. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa remorso e que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho como mãe buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. E aí é um trecho aqui que ele fala que ele também não queria falar em amor de mãe, porque ao desencarnar ele procurou sua mãe e essa também lhe condenou, né? E aí eu vou adiantar aqui um pouquinho para o final o seguinte: ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Eu te amo, meu filho, quero te ver feliz. Terás, filho, o coração banhado pelas águas do esquecimento, numa nova existência de esperança. Eu te levarei e te conduzirei ao regaço de outra mãe. Pensa nisso e descansa. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem és que me fala assim, sabendo-me traidor? És divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial envolto em luz? No entanto, ela, ao olhá-lo de frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então eu acho que nesse momento, o amor que ele recebeu ali, né, de perdão, uma mãe que perdoava, né, o
filho, né, aquele que teoricamente, né, condenou o filho dela. Então é uma prova assim de inestimável, né, que a gente tem. Eu achei esse exemplo muito bonito para ilustrar, né, o tema que a gente está falando aqui. Então, inclusive hoje, né, que é um dia, a gente sempre tem dias aqui de tratamento, a gente está sempre sendo tratado aqui, né, a gente passa por essa porta ali, é onde que o tratamento começa, mas hoje, que é um dia que a gente tem as cirurgias e não tem como a gente também não pensar que o perdão é importantíssimo para a nossa cura, né. Jesus, quando curava, ele sempre dizia, a tua fé te curou. Então, cada um de nós aqui trabalhando aquilo que precisa, trabalhando o perdão dentro de si, contribui para a sua cura. A gente não pode achar que os nossos benfeitores espirituais vão curar as coisas em nós sem a nossa participação, sem a nossa vontade, sem a nossa disciplina, sem a nossa parcela. E aí, o seguinte, a gente pensando em cada um de nós, não só como esse corpo físico, né? A gente tem que entender a perspectiva multidimensional de cada um de nós, né? Nós temos corpos mais sutis do que esse corpo aqui que a gente consegue visualizar. E ainda que fatores físicos e ambientais desempenhem um papel importante na saúde e na doença, eles são mediados também por outros fatores energéticos e espirituais, que somente agora a medicina moderna está começando a levar em consideração. Os aspectos energéticos, nutricionais e imunológicos sobre a saúde humana. Toda emoção ou sentimento em desequilíbrio prolongado afeta nosso corpo físico, uma vez que essa energia interfere na harmonia e funcionamento adequado dos nossos corpos sutis. Então, falar de perdão, de um sentimento que está dentro da gente em desequilíbrio, se a gente está alimentando mágoa, ressentimento, culpa, ódio, a gente está prejudicando a nós mesmos, por isso que é uma libertação íntima. Esse sentimento, ele está alterando, ele está interferindo diretamente no nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. E aí eu trouxe aqui esse quadro que eu organizei com as coisas que eu li, né, sobre o assunto. E a proposta de trabalhar o perdão a si mesmo e a outro, eu organizei assim para a gente poder visualizar melhor nessa tabela. O perdão a si mesmo, o auto-perdão, ligado diretamente com a nossa capacidade de lidar com a alta exigência e com a maneira que encaramos os erros que cometemos, né? Com a nossa rigidez conosco. Então, a gente pode perceber aí que tanto no perdão a si mesmo quanto no perdão ao próximo, acho que todos os erros, né? Eles sempre têm ali uma origem, ontem a Débora falou isso na oficina, não tem uma mazela que não encontre sua raiz no orgulho, no egoísmo. Nenhuma delas. Então, o perdão não seria a dificuldade de perdoar não seria diferente, né? A dificuldade de perdoar a si mesmo, quando vinculada, né, ao orgulho, as pessoas orgulhosas com excesso de autocrítica têm maior dificuldade em relevar e desculpar os próprios deslizes. Não percebem o próprio erro, sentindo-se vítimas. E quanto ao egoísmo, o indivíduo só percebe o seu ponto de vista sobre o erro, ignorando a compaixão divina e a oportunidade de melhoria pela sua própria vontade de renovar-se. Então, quando a gente está no processo de culpa, é importante a gente pensar que a gente tem, sim, força para poder sair daquilo ali. A gente precisa de abrir um pouco a visão e não ficar preso só naquele sentimento que a gente fica se autoflagelando, né? E aí, as consequências, né, de entrar nesse processo de não se perdoar, culpa, frustração, tristeza, remorso e autopunição. A sensação de culpa e frustração ao perceber a falta aumenta desproporcionalmente o erro cometido. Há uma supervalorização da falha e, consequentemente, uma elevação da crítica. A culpa, nessas circunstâncias, assume uma função de autoflagelo. Inconscientemente, no momento em que a gente está preso na culpa e remoendo aquela atitude ali, como se a gente sempre fosse ser assim, a gente está se punindo, né? E ao se perdoar, o efeito disso é a liberdade e a autocura, promovendo a aprendizagem, né, autoconhecimento e estimulando o crescimento pessoal e emocional, porque aí a gente vai conseguir nos separar daquele erro. Os nossos erros não nos definem, né? E quando a gente tem o perdão ao próximo, ele está relacionado diretamente à compaixão, ao entendimento das leis divinas, libertando-se de sentimentos que impedem a nossa evolução moral. Como causa, né, da dificuldade de perdoar o próximo, o egoísmo, dificuldade de demonstrar empatia e compaixão.
O egoísta analisa a situação do ponto de vista que é mais cômodo ou favorável. Então, é aquela questão de entender que o outro pode errar contigo, mas não necessariamente foi a intenção. Não necessariamente ele dispõe das mesmas ferramentas e dos mesmos conhecimentos que você. Então, aí cabe um pouquinho de compaixão, entender que ele está num processo que, ainda que ele tenha errado, como eu falei, como os nossos erros não nos definem, esses erros também não podem definir o outro. A gente não pode achar que o outro que erra conosco pode ser julgado e avaliado apenas por aquele erro. Orgulho. Ignorar o fato que podemos estar errados e que aquele que nos ofende hoje pode ser o resgate de algo pretérito que pela nossa invigilância falhamos. E aí, como quase uma extensão aí, às vezes até se confunde um pouco, a vaidade. A vaidade é filha do orgulho, possibilita uma possível reconciliação, uma vez que uma das partes ou ambas não se abre para o perdão. Às vezes a gente está numa posição de até saber que foi errado, mas a gente não se dobra, a gente não tem a humildade de perdoar, ou de se perdoar, ou de perdoar o próximo e continuar seguindo o nosso trajeto. E aí, quando a gente está preso nesse sentimento de não perdoar aqueles que erram conosco, a gente alimenta sentimentos como rancor, ódio, raiva, mágoa, ressentimentos e o desejo de vingança. E essa vingança não é só ir lá e fazer o mesmo. Às vezes, essa vingança é um momento de fragilidade do outro, a gente pegar aquele erro e relembrá-lo, a gente pegar aquele erro e ferir, Porque a verdade também, ela fere, se não dita com cuidado, A verdade, às vezes, colocada para o outro como algo que o diminui, ela é um ato, assim, até de falta de caridade. A gente tem que saber como conversar com as pessoas, a gente tem que saber como se expressar, ainda que essas pessoas tenham errado conosco. Talvez um momento que o outro está mais frágil, não é um momento de você relembrar o tanto que ele falou, seja um momento de estender a mão. A dificuldade em perdoar o próximo acarreta uma série de sentimentos maléficos que inviabilizam a evolução espiritual daquele que não perdoa e traz ainda mais desajustes a serem oportunamente solucionados. Transforma um caminho que deveria ser de amor e compaixão em uma dolorosa experiência. Efeitos do perdão, Para quem consegue olhar para o que te machucou e conseguir perdoar. É a liberdade, sempre liberdade, Você se libertando de algo que não te ajuda. E a caridade, proporcionando paz de espírito para aquele que perdoou, continue seguindo sua jornada evolutiva. De todos os atos de coragem, perdoar é o mais nobre. Aqui as energias geradas a partir da dificuldade de perdoar afetam os centros energéticos do nosso corpo. O nosso padrão emocional gera consequências diretas para o nosso corpo físico e espiritual, resultando em dores, enfermidades, transtornos psicológicos, obsessões e uma série de desequilíbrios que se manifestam pelo nosso próprio descuido. Ainda que seja possível e recomendável o tratamento desses efeitos, se o padrão mental não sofrer nenhuma modificação, o indivíduo continuará atrelado a tais perturbações até que tome consciência da sua responsabilidade e modifique os comportamentos e sentimentos que resultam nessa situação que ele mesmo atraiu. Então, ainda que a gente receba um tratamento espiritual, a gente vem aqui, seja tratado, saia daqui melhor, um pouco mais fortalecido. Se a gente manter o mesmo padrão mental, as mesmas atitudes, a gente vai continuar com os mesmos problemas. A gente tem que entender a nossa responsabilidade nesse processo de autocura. Essa cura começa dentro da gente. A gente não pode buscar fora o que a gente tem poder dentro para poder fazer. Tá? Foi muito até oportuno. A gente sempre está aqui com muitos ensinamentos, que Paulo nos trouxe. E ele é um exemplo de como seguir adiante, apesar de ter percebido tantas falhas, Quando ele tem a visão de Jesus, a caminho de Damasco, já pensou se ele ficasse preso na culpa, do comportamento anterior à sua modificação? Ele não teria feito nada do que foi capaz de fazer, Ele não teria levado a mensagem do Cristo para todos os lugares que levou e até hoje continua levando. Então, o texto que foi lido aqui é um exemplo de como essa transformação, de como a gente se perdoar pode nos levar a caminhos, assim, inimagináveis.
E aí eu coloquei aqui, eu peguei 2 reportagens, eu queria até, não ia ficar muito, uma leitura muito fácil, porque era uma matéria bem extensa, mas a ciência já começa a comprovar os benefícios do perdão, né? É notável que as pessoas que ficam alimentando raivas, rancores, elas têm uma tendência a desenvolver processos físicos, doenças, enfermidades, né? Com uma percentual muito maior. Essa matéria, 12 doenças causadas ou acentuadas pelo rancor. O dicionário define rancor como ressentimento intenso provocado por um ultraje ou uma ofensa que ocorreu na sequência de eventos vivenciados no passado, grande mágoa ou melindre. A pessoa que não perdoa, ela está presa no passado. Ela é uma pessoa que está bem propensa a desenvolver um quadro depressivo, porque ela fica presa a uma situação que já ocorreu, e aquilo que já ocorreu a gente não pode modificar, mas a gente é totalmente responsável por, apesar do que me ocorreu, eu transformar aquilo que virá. Então aqui eu vou só, tem 12 aqui doenças que eles colocaram, né, doenças cardiovasculares, gastrointestinais, respiratórias, dermatológicas, do sistema nervoso, endocrinológicas, doenças de articulações, tensões, doenças infecciosas, doenças autoimunes, câncer e também pode ocasionar transtornos mentais e comportamentais. E os outros transtornos espirituais que a gente também conhece e sabe que isso acontece, né? A ciência a cada dia está mais próxima de entender as doenças como uns fatores não só ligados à parte física, mas mental e espiritual. Uma outra reportagem que eu achei interessante é uma reportagem que fala que é preciso perdoar. A ciência confirma a ligação da mágoa com o infarto. Através desse estudo, né, tem uma psicóloga, na matéria ela coloca que é preciso dizer eu te perdoo. Elas começaram a comprovar que o corpo reage negativamente a sensações como ressentimento e raiva. Os infartos, por exemplo, são associados, em alguns casos, a pessoas que não conseguem se perdoar. E isso faz uma conexão com aquela imagem que a gente mostrou anterior, os nossos centros, né, de energia, eles são completamente afetados por esse desequilíbrio, né? E aí a gente percebe que a gente fica alimentando esse rancor, a gente deve acabar com o nosso chakra cardíaco, né? E essas pessoas acabam sofrendo de enfermidades, elas têm uma probabilidade muito maior de desenvolver infartos. Isso é uma consequência física, né? Fora os desdobramentos que a gente sabe, mentais, espirituais, que ocorrem dentro dessa situação. Todas as situações traumáticas ficam, de alguma forma, registradas no corpo. No corpo, perdoar significa diminuir a quantidade de hormônios de estresse e de desgaste emocional, como o cortisol. É quando a mágoa deixa de ser exclusivamente subjetiva e passa a ser passível de observação física e palpável. Não há estudos que deem conta dos efeitos medicinais do perdão no corpo de quem recebe, mas quem estuda o perdão está certo de efeitos positivos para ambos. E aí nessa matéria elas falam que foi desenvolvido todo um estudo através de exames, de consultas, e aí eles perceberam que o cérebro de alguém que está com raiva, ele tem um comportamento, uma atividade cerebral totalmente diferente daquele indivíduo que não está preso a essas situações. Eles fizeram testes e conseguiram ver com os marcadores, né, que são marcadores cintilográficos que mostram aquele desenho todo da atividade cerebral. A pessoa que está presa no rancor, a atividade cerebral ocorre totalmente diferente daquele que não está passando às vezes por uma dificuldade, mas não alimenta nenhum tipo de rancor. Então isso já está sendo comprovado cientificamente. Porque o corpo ele vai acabar, as emoções que nós sentimos, o corpo ele vai depurar essas emoções, né? Então, à medida que a gente alimenta o nosso corpo dessas emoções, né, a gente está nos prejudicando fisicamente. Eu coloquei uma imagem aqui, porque até agora o que foi apresentado aqui né, só os malefícios, né, das atitudes, do perdão. E é difícil indicar, a gente não está aqui, a gente não consegue indicar uma receita de bolo, né? Como não passar por nada disso. Porque isso é muito individual, cada um tem um processo para poder entender qual é a sua dificuldade e chegar a um caminho. Mas eu achei essa imagem aqui bem interessante, porque a maioria dos nossos problemas em que depois nós temos que passar por todo esse processo difícil do perdão, eles poderiam ser evitados por atitudes diferentes, seja nossa,
seja do outro. Às vezes um pouquinho de compreensão, às vezes um momento que você para, respira, pensa e depois fala algo. Às vezes uma atitude que tomaríamos, que às vezes a gente precisaria pensar um segundo a mais para não tomar aquela atitude, não deixar aquela primeira emoção que vem nos dominar. Então isso evitaria grandes problemas, problemas às vezes que se arrastam por séculos. Às vezes quando a gente percebe alguns conflitos, a gente vê que a solução no momento do conflito estava tão próximo, mas a gente fica cego pelas emoções e toma uma atitude desproporcional, né, em razão do que acontece. A gente quando observa as crianças brincarem, às vezes elas, um machuca o outro, um faz alguma coisa com o outro, não gostou, e aí ele vai ali e conta, né, pelo menos assim na minha família isso acontece muito, né, as crianças estão brincando, eles vêm e contam pra gente, a gente chama atenção, eles voltam a brincar com a mesma criança, e às vezes a gente fica sem entender, né, ué, mas você não tinha brigado com ela agora? É porque a gente não consegue entender que a criança só queria resolver aquela situação, não cabe ressentimento. E às vezes quando alguém erra conosco, a gente acha que a gente tem que guardar aquilo ali num potinho, como se fosse um tesouro, né? Não é assim. Então essa situação aí, ó, o pombo tá ali representando um problema, né? O cachorro ali se irritou provavelmente com a atitude do pombo e tomou uma atitude. Só que essa atitude desproporcional vai gerar um resultado muito ruim pro cachorro, né? Péssimo. Acabou o cachorro. Exatamente. E a gente faz isso muitas vezes. Né? Às vezes a gente é esse cachorro aí, ó. Né? Ou o pombo também, né? Às vezes a gente causa problema pros outros, né? E aí as reflexões que a gente pode fazer em torno dessa imagem aí é o seguinte. Às vezes a melhor resposta à provocação é não lutar. Às vezes calar, às vezes silenciar é o que a gente precisa. Deixa passar. Né? Não, a gente não tomar pra gente com tanta emoção aquilo ali que nos acontece. Nem todas as oportunidades devem ser aproveitadas, algumas são armadilhas. Né? Algumas vezes quem está nos aconselhando é o nosso ego, é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho. Então às vezes é melhor a gente selecionar, a gente filtrar o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai considerar como um conselho. E uma pessoa não pode se tornar tão determinada a destruir o outro que fica cega, destruindo a si mesma. Então tem pessoas assim que se prendem num ódio tão grande que torna esse ódio ali um combustível para destruir o outro e não percebe que ela está se destruindo. Ela está alimentando algo que está destruindo primeiro a ela. Dependendo do que o outro já conseguiu evoluir, ela não consegue nem atingir aquele outro mais, mas ela ainda está se acabando, ela ainda está presa naquele sentimento. E aí, eu quis trazer aqui também para a gente refletir a questão do perdão e os reajustes espirituais, né? A gente não pode imaginar que a gente vai desencarnar com alguma dificuldade com alguém, com alguma situação que a gente não perdoa e vai morrer e aquilo ali acabou. Não, acabou, todo mundo virou anjo e foi pro céu. O Hércules ali no estudo já desiludiu todo mundo. Não é assim não, a gente não vai pro céu dessa maneira não, né? Não existe isso. Quando não conseguimos perdoar, continuamos energeticamente ligados àqueles que guardamos ressentimentos por meio da misericórdia divina, que concede a todos nós inúmeras oportunidades de evolução moral e esclarecimento, além do benefício do esquecimento. Nossos algozes ou vítimas certamente estarão presentes em nosso planejamento reencarnatório, ou poderão nos perseguir através de processos obsessivos. Em ambas situações, não há vítimas ou castigos, mas o cumprimento das leis divinas, em que semelhante atrai semelhante, e a justa colheita dos frutos de ações ou omissões pretéritas. Entretanto, o perdão das ofensas, o amor e a caridade são sempre caminhos para solucionar estas situações. Porque imagina, quando fala aqui de esquecimento, imagina só qual seria o mérito, ou qual seria a nossa dificuldade em perdoar aqueles que no pretérito já foram nossos algozes. A gente teria uma dificuldade enorme. Então o esquecimento é uma bênção divina que nos permite, né, através dessa misericórdia, a gente recomeçar. E talvez recomeçar algo que foi muito difícil para a gente superar no passado, né? E a nossa família ali é um lugar, né, de fértil, é um local muito fértil para a gente poder fazer esses reajustes. Perdão e processos obsessivos. Eu achei essa frase interessante para a gente colocar.
A cruz da obsessão é peso que tomba sobre os ombros, que tomba sempre sobre os ombros das consciências comprometidas. A cura nos processos obsessivos não poderá ser efetivada por ninguém, a não ser pelo próprio sofredor, funcionando encarnados e desencarnados que colaboram se ajudando, quando enfermeiros, quais como enfermeiros abnegados, que ofertam o algodão da solidariedade do amor. À medida que a criatura for se evangelizando, aprendendo a amar e perdoar, conquistando méritos, os seus algozes serão igualmente motivados para os reajustes. É a situação que a gente falou agora há pouco, de não dá para você ter uma situação diferente, uma resposta diferente a uma situação, se o seu padrão mental, comportamental é o mesmo. Você vai sempre levar para o mesmo caminho. Os processos obsessivos, se você tem ali, né, um amigo espiritual que está ali no processo obsessivo, né, está passando por esse momento, e você ainda continua com o mesmo padrão comportamental, padrão vibratório, aquele processo vai continuar ocorrendo porque você não se modifica para cessar, para interromper aquilo ali. Então é necessário que nós sejamos responsáveis com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, que nós entendamos que nem só de pão a gente vive, né? Que a gente alimenta o nosso corpo de outras maneiras, e essas são essenciais para a gente poder não só selecionar as nossas companhias, mas para a gente poder colher frutos bons, né? Desses pensamentos. E o perdão, né? Nos reajustes reencarnatórios, a gente tem um caso que não vai dar para falar aqui agora, mas é interessante, se alguém não conhecer, tem um vídeo no YouTube, é mais ou menos uns 30 minutos, que resume, né, 2 capítulos do livro Missionários da Luz, que é um exemplo muito legal para a gente ver como que essa situação do perdão é importante, né? Porque quando a gente falou lá nos 2 slides anteriores, que aqueles que foram os nossos algozes, se a gente continuar alimentando aquilo ali, a gente vai entrar em situações que seremos forçados a entrar em contato com nós vamos atrair essas pessoas para nossa, né, para nossa convivência, para sermos capazes de desenvolver esse perdão. E o caso do Segismundo é muito interessante. É um relato dos livros Missionários da Luz e um exemplo da importância do perdão e de como as nossas relações familiares, por exemplo, são oportunidades de reparação e aprendizado, né? Na hora que a gente entende que a nossa família não é só aqueles que compartilham a nossa casa, né, o nosso mesmo sangue. Não tem como a gente nutrir um sentimento de rancor para aquele que é nosso irmão. Então é importante a gente olhar. O Segismundo, ele reencarnou, ele precisou, né, de superar uma situação que ele tinha com a Adeline e Raquel, que numa outra experiência ele veio como filho deles. Então é um caso bem interessante. Eu acho que quem não tiver ainda, quem não conheceu, quem não leu o livro Missionários da Luz, vale a pena refletir. Não vai dar tempo de falar aqui. E aí, falando sobre perdão, eu quis colocar aqui a oração do perdão, né, com o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, em que todos te pedem pelos que choram. Eu me permito pedir para os que provocam as lágrimas. Todos te pedem pelos sofredores. Nessa noite eu irei pedir pelos que são responsáveis pelas misérias dos outros. Todos te suplicam pelas vítimas. Deixa-me rogar-te pelos algozes. Eu quero suplicar-te pelos algozes, porque quem sofre é feliz, está depurando-se, mas quem faz o mal está comprometendo-se. Então, assim, não tem nem o que comentar, né? Eu acho que tem que ter muita nobreza de espírito para entender que aquele que te fere, ele está mais comprometido que você. E se você consegue olhar para essa ferida com compaixão, você já consegue ter um amor pelo outro, uma caridade, né? Que te permite olhar e entender que ainda que hoje ele não tenha o mesmo esclarecimento que você já consegue ter, ele no momento, né, com a misericórdia divina, com todas as situações que serão necessárias ainda, a evolução daquele que ainda está um pouco cego, né, ele vai se esclarecer. Então ele merece compaixão, ele não merece a gente se sentir como juízes e achar que somos melhores porque já não cometemos esse erro. Nós não sabemos nem quem fomos ontem. Será que ontem a gente também não cometia esses mesmos erros? Às vezes a gente vê, às vezes a gente tem mania, tem uns ditados populares, nossa, mas parece que eu joguei pedra na cruz. E aí, será que ontem não jogamos?
Então, se não sabemos os nossos erros, né, nós não temos consciência, a gente sabe os erros que cometemos, a gente tem consciência, né, enquanto encarnado, temos consciência dos erros que cometemos agora, mas não sabemos por onde passamos ontem. Então, talvez aquele que a gente julga que está errando, a gente tem ali uma oportunidade de mostrar para ele através do nosso exemplo, não da nossa condenação. Então, eu acho importante a gente pensar nisso, né? A gente entender que aqueles que ainda estão errando, eles merecem mais a nossa oração do que a nossa condenação, tá? E para fechar esse exemplo, não tem como, né? Aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu acho que o que eu queria passar aqui hoje era que ficou bastante leitura, né, gente? Eu sei, mas eu achei oportuno a gente trazer para reflexão essas informações e refletir que o perdão é algo que fazemos por nós, né? Claro que beneficia o outro, sim, porque a gente está rompendo ali um laço que nos prende àquela pessoa de uma maneira muito negativa, uma maneira que fere a nós, fere ao outro. A gente está escolhendo não sustentar esse tipo de ligação. A gente está escolhendo criar laços pelo amor e não nó entre um e outro, né? Porque vai chegar um momento em que seremos chamados a responder por esses nós, né? A desatar esses nós que a gente vai aí fazendo, deixando bem apertado. Quanto mais apertado esse nó, mais difícil vai ser para a gente poder resgatar e se sentir livre para poder continuar, né? Continuar caminhando com esses, apesar desses reajustes. Então, eu acho que a gente refletir sobre a importância da gente perdoar como algo pra gente, não só pro outro, não é uma caridade que a gente faz pro outro, mas é uma caridade que primeiro a gente faz a nós mesmos. A gente tem um corpo físico que um dia teremos que prestar conta deles, né? Teremos que devolver esse corpo físico que nos foi emprestado. E alimentar sentimentos como raiva, rancor, mágoa, ressentimento, a gente danifica esse corpo físico, a gente segue com esses sentimentos e a gente se coloca numa situação muito complicada, porque só o amor vai ser capaz de cobrir esses erros, né? Não apagá-los, porque a gente vai ter que resgatá-los. Mas só o amor vai ser o caminho em que a gente vai conseguir trilhar para poder desatar esses nós. Então, assim, acho que aqui tá só as fontes, né, que eu tirei para fazer essa apresentação toda. Eu espero que, se eu tiver hoje, né, transmitido pelo menos a mensagem de que a gente tem que perdoar a si mesmo, a gente tem que trabalhar esse perdão pra gente, não ficar preso à culpa, não viver no passado, viver o agora. Se hoje você já consegue olhar pro seu erro e agir diferente, você já é uma nova pessoa, isso já te dá forças para poder superá-lo. A gente não tem que esperar esquecer, mas a gente já tem que fazer essa mudança. Assim como o Paulo, que a gente citou aqui, é seguir adiante, resgatando esse erro, não ficar preso na culpa. E ao outro que te feriu, continue apesar disso, perdoe a si mesmo, perdoe ao próximo, porque só assim a gente vai conseguir fazer a nossa caminhada, a nossa jornada de uma maneira positiva, né? A gente buscar tudo que na semana passada a gente viu como algo que nos traz essa iluminação anterior. Não tem como a gente alimentar essa sombra de não perdoar e querer se iluminar, né? A gente precisa primeiro colocar dentro da gente todos os sentimentos que colaboram para que a gente consiga ser nobre o suficiente para perdoar. Então era isso que eu queria falar hoje. Espero que não tenha ficado chata a leitura, mas é isso. Foi ótimo.